quase tarde, quase tarde a todos. Eu tenho a missão impossível de fazer uma fala mais interessante que o almoço, então provavelmente eu não vou conseguir, mas... Se o pessoal puder falar só um pouquinho. Fiquem à vontade. A minha ideia é trazer algumas reflexões e alguns pontos de discussão que a gente possa pensar um pouco sobre eles e repensar também a nossa atuação. Eu gostaria primeiramente de delimitar um pouco de onde que eu falo, né? E delimitar essa minha fala com interesse de ela ser sublinhada por esse viés da atuação da sociedade civil na preservação do patrimônio. Então a minha fala ela não é de uma instituição de governo e a minha fala, embora eu seja mestrando, ela não tem uma intenção acadêmica. O que eu pensei em trazer para vocês, então, eu já cortei várias coisas aqui que já vi que foram contempladas em outras falas, para a gente conseguir também ser bastante breve, já que o tempo está bastante avançado, é trazer um compartilhamento de algumas experiências muito breve, de algumas experiências e trazer esses pontos que a gente pode pensar um pouco na nossa própria atuação. Uma vez que mesmo quem atua em órgãos públicos ou quem atua apenas na academia, no campo do patrimônio acaba tendo esse viés um pouco de militância, né? Então acho que é importante para todos essa reflexão um pouco da prática da preservação sob esse ponto de vista da sociedade civil. Eu não vou, obviamente, contar a história da minha vida, mas para delimitar assim, um pouquinho da onde que sai algumas das ideias que eu vou colocar depois. Quando eu era muito jovem, eu fiz uma viagem para Salvador, na Bahia, né, que é Patrimônio da Humanidade, o Centro Histórico do Pelourinho, e aquilo ali, de certa forma, me despertou para olhar os centros históricos e a história da minha região. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Campo Bom, próximo de Novo Hamburgo, na região metropolitana. E a partir dessa viagem e de ver o patrimônio dos outros, eu comecei a realmente, na minha cidade, conseguir identificar valores de permanência, valores culturais, que até então não me chamavam muita atenção. Essas provocações acabaram me levando para o curso de arquitetura, né, que eu me inscrevi na arquitetura com esse enfoque, como a Mônica colocou também, que ela já entrou na arquitetura visando o patrimônio, foi meu caso também. E dentro ali desse período na faculdade, eu atuei no Laboratório de Teoria e História da Arquitetura, lá na Universidade Fevale, onde, entre outras pesquisas, a gente desenvolveu, por minha iniciativa, uma pesquisa de iniciação científica sobre o patrimônio do meu município, que é Campo Bom. Eu peguei um inventário de 96, então naquela época, isso foi ali por 2009, né, faz algum tempo já, e de 96 a 2009 não é um recorte temporal tão amplo, mas de um total de 50 bens que haviam sido inventariados em 96, em 2009 só 20 ainda existiam. Então essa pesquisa ela foi um pouco trágica nesse sentido, eu fui atrás então, de localizar esses imóveis e percebi que eles estavam se perdendo. Isso me levou à preocupação, né, com essa prática da preservação, né? O que pode ser feito para que esse processo de perda pare de acontecer. Isso me aproximou de uma entidade de abrangência estadual, que alguns devem conhecer, que é a Defender, e eu atuei de 2011 a 2016 na Defender. Nesse período de 2011 a 2016, foi um período muito rico de experiências, não apenas, né, locais, mas experiências por todo o estado e até fora dele. Nós chegamos a ter um grupo muito articulado de delegados regionais, então se delegava, alguns normalmente eram jovens, né? Algumas pessoas de referência na sua região ou no seu município, e essa pessoa articulava um grupo de trabalho para trabalhar a defesa do patrimônio cultural. Uma experiência muito enriquecedora, porque essas pessoas normalmente não eram da academia, não eram da arquitetura, da história. Essas pessoas que a gente buscava mobilizar eram pessoas interessadas na preservação da memória das suas cidades. Então foi um processo muito interessante inclusive de ter uma atuação em rede, né, que funcionou durante esse período muito bem, onde a gente trocava experiências, se ajudava, íamos até o município fazer essas reuniões, então foi um processo muito enriquecedor. Em Novo Hamburgo eu acabei me integrando com um coletivo, que é o coletivo Consciência Coletiva,
que também no período de 2013 a 2015 teve uma atuação intensa na preservação, especialmente do Centro Histórico de Hamburgo Velho. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse centro histórico, ele foi tombado pelo IFAM em 2015. E esse processo, como eu bem coloquei, de 2013 a 2015, foi anterior ao tombamento, foi um processo muito intenso para que esse sítio histórico se preservasse até o momento do tombamento. Durante esse período tivemos que enterrar casas, fazer um velório para uma casa que foi destruída dentro do sítio histórico. Fizemos abraço coletivo em algumas edificações, algumas delas foram salvas, outras pode-se dizer que com intervenções um pouco desastrosas, mas continuam lá. E essas experiências então me levaram a um diálogo frequente com praticamente todas as instâncias. Então, ouvindo as falas de ontem, as falas de hoje, eu sempre fico pensando, né, que também, exagerando um pouco, a gente vivenciou o pior dos mundos nesse processo, porque a gente vivenciou os processos municipais, os processos estaduais, os processos da União, contato direto com proprietários. Então, tudo aquilo que os outros campos vivenciam um pouco, a gente vivenciava ao mesmo tempo, né, com todas as instâncias envolvidas. E, além desses percalços, eu sei que eu estou me estendendo nessa delimitação, mas eu acho que são importantes para as reflexões que eu vou colocar a seguir. Eu tive como um cartão de boas-vindas lá em 2009, né, para esse campo do patrimônio. E aí a gente entra um pouco no tema dessa mesa, que é patrimônio para as gerações, né? Eu lá em 2009, jovem ainda, inocente, tive como cartão de boas-vindas para o campo do patrimônio um processo civil do município de Campo Bom, que é o meu município, por ter feito uma postagem de blog na época, dizendo que estavam destruindo as casas do inventário. Era uma socialização da pesquisa científica e eu fui processado por estar dizendo que o município autorizou demolições de bem inventariados, que ele estava fazendo de fato. Óbvio que esse processo não deu em nada, foi arquivado, mas imaginem que cartão de boas-vindas que os jovens têm na sua inocência, né, a tentar ingressar nesse campo tão polêmico que se comunica, né, com questões viscerais da nossa política urbana e da própria prática política. Então, esse método que a gente teve, nesses grupos que eu citei, ele era muito baseado nisso, em mobilizações nas redes sociais e nos locais também. Então, muitas manifestações em frente aos lugares, e com bastante adesão em alguns casos, lá em Hamburgo Velho. E também isso tudo combinado com denúncias ao Ministério Público. Então, se tinha mais ou menos essa linha, de fazer uma manifestação, de tornar a pauta pública e levar uma demanda ao Ministério Público. E é importante delimitar, porque a gente está em Minas Gerais, que, embora quem esteja aqui talvez não tenha essa leitura, está muito mais avançado em termos de políticas de preservação. Eu estou falando de uma realidade que o patrimônio ainda não é consagrado, então, na minha região, eu acho que 70% dos municípios sequer tem um inventário que identifique alguns bens de valor cultural, eles não têm absolutamente conselhos, às vezes não tem nenhum arquiteto no corpo técnico da prefeitura, quando muito tem um arquiteto. Então, realmente são realidades assim, muito distintas que aqui, de certa forma, o ICMS Cultural conseguiu construir, né, uma rede de conselhos de gestão municipal, que a gente ainda não tem por lá. E a gente vivenciou, então, muitas vitórias, que não caberia aqui citar, eu nem trouxe muitas imagens também para a gente não ficar num ritmo muito assim, cadente dessas coisas. Mas a gente também teve muitas derrotas, e sendo o tema aqui o patrimônio moderno, eu não posso deixar de destacar a destruição da SAT, que era a Sociedade Amigos de Tramandaí, no litoral norte gaúcho, um dos prédios mais expressivos do movimento moderno no Rio Grande do Sul, que mesmo com ampla mobilização em todo o estado, tivemos uma perda ali lamentável, em troca de um prédio novo que foi construído no local mimetizar formas do prédio antigo. Então tivemos assim, uma resolução trágica de uma grande mobilização. Mas também algumas vitórias, para citar muito rapidamente, a professora Suzana está aqui, fez um projeto de levantamento já do Salão Roller de Gothic, que é o maior exemplar de enxaimel da arquitetura alemã, né, essa técnica construtiva em madeira. O maior exemplar do Rio Grande do Sul estava já sendo demolido, e uma ação então foi ir até lá na frente, e desde dialogar com quem estava destruindo até chamar o Instituto Estadual, foi feita uma movimentação que salvou esse prédio que hoje precisa ser recuperado, mas ainda pelo menos está lá. E depois, então, de todo esse processo, eu me graduei em arquitetura e urbanismo, como eu coloquei,
E eu tive, sendo quase caricato, um período de retiro, assim, que eu realmente comecei a repensar algumas práticas. E o pessoal da arquitetura já deu um sorrisinho aí, porque eu acho que muitos têm essa crise pós-formatura no nosso campo. E esse tempo eu fiquei refletindo sobre esses métodos de atuação, como eu coloquei para vocês, porque, embora tenha funcionado muito positivamente por algum tempo, me deu a impressão que a gente estava entrando numa sinuca, assim, a gente estava entrando num beco sem saída com esses métodos, no sentido de que eu comecei a me sentir dentro do gueto do patrimônio. E parecia que a gente estava criando grupos assim de convívio que super se especializavam nesses debates, inclusive em questões legais, lendo sobre direito ambiental e tudo mais. Tínhamos um conhecimento enorme e estávamos cada vez mais fechados, né, com cada vez mais dificuldade de realmente ter um impacto público. E mesmo as mobilizações, elas passaram a ter mais dificuldade de angariar as pessoas. Uma vez que depois de participar de 5 mobilizações sem resultado, é óbvio que um ser humano comum, tirando a gente, já tinha desistido há muito. Né? A gente ainda insistia, e algumas coisas insistimos até hoje, mas a maioria das pessoas, bom, chega, né, gente, acabou, aqui já não vai dar. Então eu fiz um movimento de internalizar, nesse primeiro momento, né, essas questões que eram muito presentes no meu dia a dia. Eu vivenciei muito ativamente essa militância do patrimônio, a ponto de vivenciar mais ela do que o próprio curso de arquitetura e a atividade profissional. Eu realmente, para usar um termo mais informal, eu estava completamente na piração do patrimônio, digamos assim, da preservação. E eu precisei desse tempo para realmente fazer algo com esse conhecimento e com essas experiências, de modo a não invalidar elas, mas também conseguir seguir adiante. Então eu fiz algo um pouco improvável, que foi voltar ao meu município, aquele que tinha me processado. Eu nunca deixei de morar nele, não, eu sempre estava lá, mas eu realmente tinha uma postura assim de, olha, eu não quero mais saber de Campo Bom. Tanto que essa militância toda foi em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Santa Rosa, lá na região das Missões. Todos os lugares eu estava, menos no meu município. Eu realmente fazia questão de não comparecer em praticamente nenhuma iniciativa. E eu fiz esse movimento, então, depois, né, dessa grande reflexão, de que esse meu processo de envolvimento com o patrimônio começou, como eu coloquei para vocês, lá com aquela pesquisa trágica, né, que viu que de uma grande quantidade de bens, 50 bens, 20 ainda existiam. E a minha primeira atividade profissional, então, foi fazer um inventário do município de Campo Bom, um inventário do patrimônio cultural, arquitetônico e paisagístico. Foi um processo muito enriquecedor, feito em convênio com o IFAI, que é o Instituto Estadual, com a parceria anterior do Eduardo Ram, que alguns devem conhecer, e posteriormente da Miriam Sartori, que assumiu a direção do IFAI naquele período. Foi um processo muito enriquecedor de pesquisa, de contato com a comunidade, de coleta, com a ajuda do historiador Cristiano também, tanto de coleta de dados, de mapas, de memórias orais, um processo participativo também, e de certa forma se entregou, né, ou se começou uma nova dinâmica no município onde eu moro, de patrimônio. Ali, como o Marcos colocou no começo, que se conquistou um Conselho Municipal de Patrimônio na minha cidade e também o Fórum Setorial, que eu acho que alguns não devem conhecer essa modalidade, não vou me estender sobre ela, mas quem estava ontem na Assembleia de Cômodos deve lembrar desse debate sobre o Sistema Nacional de Cultura. E o Sistema Nacional ele se organiza através de fóruns setoriais de cada área. Então a ideia é que cada município tivesse um fórum de patrimônio, de artes visuais, um de teatro e assim por diante, onde os cidadãos e movimentos e associações diferentes se unissem para debater encaminhamento de políticas públicas. Então a gente conquistou esse fórum setorial e tem sido, pelo menos até o ano passado, foi um processo muito ativo, né, muito enriquecedor de trocas e de desenvolvimento desse tema que praticamente estava estancado no município. Só para destacar, para não parecer assim que eu estou fazendo aquela fala do jovem que acha que é patrimônio ano zero, sabe, que tudo começou comigo, acho que muito pelo contrário. Campo Bom teve uma das experiências pioneiras de educação patrimonial antes desse nome educação patrimonial ser realmente consolidado no Brasil, na década de 80. Teve um projeto de ecomuseu, que foi falado ontem também, lá na década de 80. Então teve ali uma grande experiência que havia realmente cessado, havia se acabado, se extinguido. E o meu papel, não sozinho, mas com outras pessoas, está sendo reativar algumas dessas pautas.
Então também não é patrimônio no zero, né? É realmente parte de um processo que ele se desacelerou e que a gente está tentando acelerar novamente. Então, dentro dessas experiências que eu coloquei para vocês, eu destacaria assim, alguns problemas que eu vejo e que foram enfrentados. E o principal deles, ao meu ver, é essa impermeabilidade das políticas de preservação. Por mais motivado que as pessoas estejam, então esse grupo que eu fiz parte sempre estava muito motivado, né, a participar e a ajudar a delimitar e ajudar a sugerir políticas de preservação, algumas vezes com temas polêmicos, mas outras não, algumas vezes até com temas já consensuais. A gente sempre sentia um grande muro branco na nossa frente, onde a gente não conseguia ter diálogo e acessar instâncias de participação. O que eu destacaria aqui também é que mesmo esses padrões que a gente já tem de participação, eles já estão de certa forma anacrônicos, como os conselhos de patrimônio, onde só ingressa quem já faz parte de entidades muito consolidadas no cenário municipal, estadual ou federal. E não é o caso, normalmente, de pessoas que estão começando a se envolver com essa área e dificilmente serão nomeadas por essas entidades, que muitas vezes, no caso dos municípios, nem existem mais, elas existem apenas para ocupar conselhos. Então, não falo apenas de jovens, mas pessoas que, com esse termo emergentes, parece não caber muito bem aqui, mas essas pessoas que estão começando a se envolver com o patrimônio agora têm dificuldade de acessar os espaços decisórios e mesmo de diálogo sobre isso. A gente tem uma postura que é o contrário daquela que eu coloquei aqui, do patrimônio no zero, que é a postura de que tudo já foi feito. E a gente enfrenta muito isso também. Uma vez que a gente tem uma dilatação desse campo conceitual do patrimônio, e mesmo no caso do Rio Grande do Sul, a arquitetura tradicional ainda não reconhecida. Então a gente tem um campo de atuação na identificação dos valores culturais muito grande, aí, no nosso caso lá, mas aqui também, em todo o Brasil, a identificação desses valores novos, né, que a gente hoje está começando a abrir os olhos e enxerga na nossa paisagem outros valores que até então não eram vistos. E foram incontáveis as vezes os municípios e os lugares em que a gente se deparou com esse discurso, mas esse bem não está no inventário. A gente ia ver aquele inventário da década de 80, de 60 às vezes, ou mesmo da década de 90, ou um inventário novo feito sem a participação da comunidade, e que muitas vezes não reconhecia lugares que para a comunidade já tinham valor, mas reconheciam bens, obviamente, de arquitetura tradicional que tecnicamente é inegável que tem um valor. Então essa postura que a gente tem de tudo já foi feito, que não dá para acessar, já está tudo definido, eu acho que é algo que a gente precisa repensar, né? Pensando o patrimônio e a construção do patrimônio como um processo contínuo, né? E não como aquele momento que a gente cristaliza é ou não é, 8 ou 80, ou isso aqui é protegido ou isso aqui não é. E a gente tira a possibilidade das próximas gerações, inclusive, ajudarem a construir esse patrimônio. A gente tem também, eu prometo que eu vou ser bastante breve, a predominância ainda, e eu estou falando fora do nosso campo, né? A gente lida com pessoas do meio político, pessoas de diversos setores do poder público e com a própria comunidade, e a gente tem uma predominância de uma visão politicamente conservadora do patrimônio cultural. Então a gente tem mesmo dentro da coletividade dos que defendem o patrimônio cultural, um viés desse patrimônio memorialista, esse patrimônio que serve para delimitar quem são os vencedores, quem são os pioneiros daquele local, qual a cultura que é importante, quais são as famílias que são guardiãs dessa cultura. Então a gente tem ainda essa dificuldade de coletivizar a pauta do patrimônio justamente por conta disso. Uma vez que a gente tem uma realidade urbana no Brasil de migrações internas muito intensas, no caso do Rio Grande do Sul a gente teve também isso pela industrialização que ocorreu na região onde eu moro, do setor calçadista. A gente tem pessoas que vieram com aportes culturais muito diferentes e elas em geral não têm sido contempladas nas políticas, inclusive na identificação do patrimônio. É importantíssimo no nosso caso reconhecer o patrimônio de imigração que está se perdendo, né, da imigração alemã, mas também esse momento de industrialização não tem sido pensado e essas outras práticas culturais que vieram com isso. E a gente pode dizer, de certa forma, que essa visão conservadora ela se alinha com esse ideal um pouco retrotópico. O Bauman fala no seu último livro, né, Retrotopia, do fato dessa nossa sociedade atual
ela não consegue mais ter um ideal para o futuro, né? Ela não consegue enxergar um ideal de futuro, então ela se volta para um passado idealizado. Então a gente idealiza a partir do nosso patrimônio um passado onde tudo era bom, tudo era seguro, tudo funcionava, as pessoas eram bonitas. E radicalizando um pouco, esse discurso parece querer dizer que todo mundo era lindo, branco, maravilhoso, e depois vieram os outros e transformaram a nossa cidade nesse caos. E eu acho que esse ideal retrotópico se articula com várias outras coisas, inclusive com algumas reconstruções fetichizadas. No nosso caso, da nossa região, quem conhece Gramado deve ter visto, né, que tem um centro, entre aspas, histórico de Chaimel, que existiu. Então esse ideal heterotópico se articula, né, com essa visão do passado idealizado, passado perfeito, e nossa utopia é voltar ao passado e não pensar no futuro. E mais uma reflexão que dentro disso que eu fiz é que talvez aí esteja a dificuldade da arquitetura moderna em se institucionalizar como patrimônio. Porque o movimento moderno, de certa forma, ele tinha uma visão otimista de futuro, né? Ele se abria para o futuro e ele queria concretizar essa visão de que a sociedade estava indo para algum lugar melhor, inegavelmente, do que ela está hoje. As técnicas estavam indo para um lugar mais avançado. E hoje a gente não consegue enxergar, a sociedade não consegue enxergar no patrimônio moderno, ela não se reconhece nisso, ela se reconhece nessa retrotopia, nessa utopia de um passado idealizado. Pulando aqui algumas coisas que eu ia falar, mais uma reflexão que eu acho muito importante fazer, e ela ainda, eu vou trazer ela num estágio muito pouco amadurecido, e ela até saiu de algumas aulas lá no programa de pós-graduação que eu estou fazendo, em planejamento urbano, onde uma professora trouxe o tema do neoconstitucionalismo, e a gente fez algumas leituras, e eu percebi, na minha prática, no movimento de preservação, o quanto a gente estava deslocando o nosso discurso, a nossa prática do patrimônio, do campo da política, que eu acho que é onde ele também pertence, porque a gente está pensando em construção de política pública, em construção de consensos coletivos, e a gente estava deslocando para o campo do judiciário. Então, eu percebi que em determinada altura, o nosso foco estava sendo de grandes produtores de denúncias para o Ministério Público, que geravam ações civis, e essas ações eram julgadas ou não. Radicalizando um pouco, o que a gente percebe é que a gente tira da mão da sociedade o debate, a gente coloca na mão de um juiz, que vai dizer se tem valor ou se não tem valor. Eu acho isso bastante problemático. Ressalvado que o Ministério Público foi um grande parceiro em vários casos, e que sem ele a gente teria perdido muita coisa, e eu acho que o papel do Ministério Público é importantíssimo, até por ele ter essa permeabilidade com a sociedade. No geral, foi o único órgão que nos recebeu, foi o Ministério Público em muitos casos, né? Por outro lado, eu acho que a gente tem um esvaziamento dessa pauta política. Tanto que hoje, todo o nosso campo profissional, quem trabalha como servidor, a gente tem terror da ideia de que tem uma revisão de uma lei de patrimônio no Congresso, por exemplo. Para a gente ver o nível de desarticulação que a gente está. A gente não tem domínio algum, não só sobre patrimônio, é óbvio. Tanto que eu me seguro para dizer que está na Constituição agora determinada coisa, porque a gente não sabe até quando que estão na Constituição. Lá o artigo 216, que a gente adora, e o parágrafo 1º, que a gente adora, que fala da participação da comunidade, não sabemos nesse momento se ele ainda está lá. Mas enfim, a gente esvaziou a pauta política na nossa comunidade. Então a gente busca muitas vezes, e eu conheci muitas pessoas que acabaram se adequando a esse perfil, de produzir denúncias muito bem embasadas, laudos técnicos muito bem embasados, e mandar para o judiciário sem um equivalente movimento junto com a comunidade local. Então a gente realmente, ainda que consiga preservar um bem cultural e que nas próximas gerações ele pode ser reapropriado, que é válido, a gente não pode dizer que isso não é válido, a gente perde uma oportunidade, né, de transformar isso numa pauta para discutir comunitariamente, e a gente delega na mão de um juiz iluminado que diz se é ou não patrimônio. Então o nosso problema, eu acho que é um pouco esse que eu tentei delimitar. Como conseguir pautar, né, esse tema do patrimônio cultural e conseguir dar conta dessa diversidade que a gente tem hoje conceitual, sem se perder num subjetivismo muito caricato e excessivo, né, em que cada um tem sua verdade, cada um faz o que quer, cada um vai para o seu lado, e que se afasta do comunitário, né, que eu acho que é uma das forças do campo do patrimônio cultural, e principalmente qual é o espaço dos encontros, né, que a gente tem. Nas nossas cidades a gente tem cada vez menos encontros no geral, porque as pessoas, né, fazem seus trajetos de carro, vão até o shopping comprar, vão até a universidade no campus estudar, e a cidade não tem mais aquele encontro, né?
das diferenças. E o campo do patrimônio, qual é o espaço que a gente se encontra com os nossos diferentes? Será que a gente quer esse encontro? Muitas vezes eu vivi nessa postura de querer evitar esse encontro, né? Porque é muito mais cômodo a gente conversar entre os iluminados e os iniciados, digamos assim, e adorar esse gueto do patrimônio, do que conversar com aquele tiozinho que vai ter sua casa tombada e tá louco da vida, que não quer muito diálogo. E eu fico pensando assim, embora talvez possa ser um pouco de masoquismo, mas se não é o mais interessante conversar com quem realmente pode nos trazer um aporte diferente, porque o problema dele é real, né? Ele tem um problema real, palpável, ele tem um embasamento do que ele está falando muitas vezes. Então, de repente, entender, fazer esse esforço, né, de sair da falta de diálogo, conversar com o diferente, entender esse problema que esse diferente está trazendo, para ver se eu realmente tenho uma resposta para isso. Ou se eu não estou pegando a minha receita do patrimônio e dizendo que ela vai resolver tudo, e muitas vezes ela não vai resolver, né? Então, de que forma eu posso, né? E eu acho que tanto nossa entidade aqui, do ICOMOS, como nos nossos outros espaços, eu vejo como uma grande missão isso. Criar esses espaços de diálogo. Ontem o Cassiota colocou 2 termos que ele julgava importantes para esse futuro do patrimônio, um deles era a mediação. E eu acho que esse é um dos papéis que a gente pode, nas nossas comunidades, como alguém que já tem um conhecimento maior e uma vivência maior com o tema do patrimônio, de certa forma conseguir fazer esse papel de mediação, né, dessa comunidade local que existe, desses pesquisadores que pesquisam esse local, das políticas públicas municipais, estaduais e federais. Então esse papel de mediação, acho que realmente ele está pendente em muitos lugares. A gente tem muitos grupos de preservação se reunindo, grupos de proprietários se reunindo para pedir suas demandas, entidades se reunindo para outras demandas, e no nosso caso de Campo Bom funcionou por um tempo muito bem o Fórum Setorial como uma dessas possibilidades. Eu acho que é um formato legal, justamente por isso. É muito diferente de uma associação onde a gente se reúne com os nossos iguais. O Fórum Setorial é para discutir patrimônio sob a perspectiva da preservação. Isso é uma delimitação que eu acho que a gente pode fazer. Mas agora, qual o viés que a gente vai ter, quais iniciativas são mais importantes, o que cada um enxerga, a gente pode discutir e ter pessoas muito diferentes. Então eu vou pular um pouquinho algumas outras coisas que eu falaria, mas o que eu colocaria mais é reforçar isso. De que forma a gente pode motivar aquela pessoa que a gente nunca imaginou estar ao nosso lado numa demanda a participar dessas demandas do patrimônio. Enxergar aquela pessoa, como era no meu caso, o município de Campo Bom que me processou era o meu grande inimigo, né? Então enxergar nesse inimigo o potencial que a gente tem de diálogo, né? De tentar, talvez, a gente bateu com a cara no muro porque a gente estava indo para um lado errado, de repente dá para contornar esse muro, de repente também não dá, né? A gente bate com a cara de novo. Mas eu acho que a tentativa e erro também é um método já reconhecido e válido. Então, eu acho que a grande contribuição que o patrimônio pode trazer também para a nossa democracia é isso, né? Porque a gente está vivendo um período muito... A gente viu ontem à tarde aqui, perdi o termo, na Assembleia do ICOMOS, o quanto estão pipocando pelo país grandes problemas, retrocessos legislativos, tanto nos municípios, nos estados, na União. A gente tem uma série de situações muito assustadoras. E eu vejo que o campo do patrimônio ele tem que trazer essa contribuição, né? Ele não pode estar articulado com esse sistema que está falindo, digamos assim. Ele precisa estar articulado com essa possibilidade de diálogo, de retomar a política, né? De retomar o encontro entre os diferentes, o debate entre os diferentes. E porque o patrimônio tem esse potencial, que é de mobilização, que outros temas muitas vezes não têm. O meio ambiente também tem, por isso eu acho que o patrimônio e o meio ambiente precisam andar juntos. Mas esse potencial de coesão, de mobilização, de mexer com os afetos, sejam positivos ou negativos. E o que eu gostaria de deixar é isso: a gente vê uma sociedade às vezes tão apática, né? Então a gente precisa de um tema como patrimônio para tirar as pessoas da apatia, mexer com esses afetos, promover esses encontros e levar esse patrimônio mais participativo, que a gente fala tanto, para a prática. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de colocar. Eu peço desculpas por ter estendido um pouco a fala e agradeço ao Leonardo Cassiota o convite e a todos os membros de ICOMOS também, colegas de ICOMOS.